E a Bíblia então nos informa que Deus, movido por seu grandioso amor extraordinário, resolveu pagar resgate pela nossa alma. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sabe qual foi o preço pago pelo resgate de nossa alma, a qual pertencia e estava nas mãos de Satanás, e pertencia a ele de uma forma absolutamente legal e legítima? Deus não arrancou nossas almas de Satanás à força, por poder ou por violência, porque Satanás detinha as nossas almas de uma forma legítima e legal, visto que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos legaram esta escravidão. E também pelos nossos próprios pecados, pertencíamos legalmente a Satanás. Mas alguém nos amou de uma tal maneira, que resolveu pagar o preço de um resgate. Não foi ouro, não foi prata, não foi nenhuma das suas criações, por maiores e mais lindas que fossem, não, mas pelo seu precioso sangue, o sangue do seu Filho amado. Nossas almas, não os nossos corpos passageiros, não as sombras, não as figuras, mas a realidade de uma alma eterna. Essa alma foi resgatada, foi paga pelo preço de sangue, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você está pensando que foi meramente este sangue que percorre as nossas veias e dão vida a este corpo de carne? Veja o que diz Levítico capítulo 17, versos 11. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Versículo 14 do mesmo capítulo 17, 14. Porquanto é a alma de toda a carne o seu sangue é a sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, porque qualquer que o comer será extirpado. Tem pessoas tão presas às figuras, como por exemplo o testemunho de Jeová, que aí olham esse versículo e dizem: por isso não fazemos transfusão de sangue, porque afinal sangue é a alma, e a palavra está dizendo. Mas aqui são sombras e figuras. Portanto, eu quero que você entenda o seguinte: quando Jesus derramou literalmente o seu sangue das suas veias, que davam vida ao seu corpo de carne, ele na verdade, na realidade, não nas sombras, estava derramando a sua própria alma. A tua alma, meu irmão, não custou sangue sombra de Cristo, custou a realidade simbolizada pela sombra sangue, custou a alma de Jesus Cristo. A tua alma custou a alma de Jesus Cristo. Sangue é sombra.
sombra, figura da alma eterna. Foi este o custo pago pelo Filho do Deus vivo, por você e por mim. Em Marcos, capítulo 14, versículos 32 em diante, a palavra de Deus diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Pai, Abba, Pai, Paizinho, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Esse mesmo texto, na ótica de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 40, é relatado assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Diz o texto sagrado que Jesus estava naquele momento em profunda agonia de alma. Não havia dor física, não havia dor em nenhum dos seus órgãos físicos, mas havia uma agonia profunda de alma. A agonia era tanta que, diz o texto, ele suou gotas de sangue. A gente já falou aqui em outra oportunidade que a medicina descreve que isto de fato é possível e vai acontecer com qualquer ser humano se ele estiver no ápice de sua possível agonia física, emocional. Quando uma pessoa, portanto, entra num estágio daquela vida em si, no seu zênite, no ápice da sua capaz agonia de ser aguentada, ele chega a suar gotas de sangue. As veinhas começam a estourar e gotas de sangue começam a ser trazidas para fora. Um estado de profunda agonia de alma. O sangue é sombra, a alma é a realidade. E o sangue de Jesus sendo derramado apontava para a grande dor da sua alma. A sua alma foi o preço pago por mim e por você. O profeta Isaías diz no capítulo 53, a partir do versículo 4, é um texto conhecido, mas jamais deveria sair da nossa memória, principalmente em dias de Santa Ceia, quando a finalidade é rememorar aquilo que por nós foi pago. Diz assim a partir do versículo 4, verdadeiramente, não simbolicamente, não por figuras,
não simplesmente por analogias, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi Ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O texto de Isaías está nos informando: porquanto Ele derramou a sua alma na morte. Como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, Ele não abriu a sua boca. Em outra oportunidade aqui eu disse para todos nós que existe uma coisa peculiar com as ovelhas. As ovelhas, quando estão sendo tosquiadas, elas não berram, elas não abrem a boca, mas todas elas choram. A ovelha fica muda, mas ela está sofrendo. E as lágrimas é a demonstração visível daquilo que o coraçãozinho de uma ovelha está sentindo ao ser tosquiada. Como uma ovelha muda, Ele não abriu a sua boca, mas a sua alma estava sendo derramada. A sua alma estava sendo castigada. Diz o texto que nós acabamos de ler, algumas coisas que a maioria das pessoas leem e não param para refletir. Diz o texto sagrado que Jesus foi ao jardim, pediu que os seus discípulos o acompanhassem em oração. Eles preferiram ficar dormindo. Ele foi e começou a orar, porque a sua alma estava cheia de pavor e angústia. O texto foi-nos claro em dizer: Jesus estava carregado de pavor. No original grego, terror. Jesus estava com a sua alma cheia de terror. Não era medo de Satanás, não era medo de nenhum espírito demoníaco, mas era o pavor de perder o parâmetro da existência, porque a sua alma seria desligada do Pai. A sua alma
perderia a sintonia, o contato com o amor do Pai. Ele ficaria sem nenhum tipo de parâmetro. As trevas literalmente o cobriria. Escuridão são sombras. Trevas é muito mais do que você possa imaginar. Trevas é ausência de luz. Ausência de luz é ausência de Deus. Ausência de Deus é ausência de amor. É ausência de alegria. É ausência de esperança. A ausência de Deus é absolutamente aterrorizante. Por isso Jesus disse: não tema aquele que pode destruir o teu corpo. Tema antes aquele que pode destruir a tua alma e o teu corpo. Corpo é sombra. Jesus padeceu e padeceu coisas que a nossa mente jamais vai conseguir entender, porque jamais passaremos por experiências semelhantes. Nós não suportaríamos. Você pode sofrer qualquer dor aqui nessa terra. Você pode sofrer o pior dos cânceres, mas está muito, mas muito longe das experiências de dor que Jesus viveu. Muito longe, mas muito longe. Ele derramou a sua alma. Não foi apenas o seu sangue, no sentido físico. Sabe quanto custou a tua alma? A alma do próprio Deus. E hoje nós vamos pegar algumas sombras que estão ali à mesa, o pão, o vinho, sombras de realidades como essas que nós estamos mencionando. Mateus 26, 28. Jesus, à mesa da Santa Ceia, disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em Colossenses capítulo 1, versos 20, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Sangue, sombra terrena. As coisas celestiais exigem uma alma celestial sendo derramada. Você é mais do que esse corpo. Há uma alma no ser humano que precisa ser resgatada. E ele pagou o preço mais duro possível. Ele pagou. E nesta noite eu gostaria que você não prestasse um culto de sombras, um culto de figuras, mas que toda a tua alma e todo o teu coração e todo o teu ser e todo o teu ser espiritual pudesse dizer: eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Tu és tudo, tudo, tudo para mim.
Diga isso do profundo da tua alma, do profundo da tua alma resgatada, do profundo da tua alma que jamais virá a conhecer verdadeiras trevas, porque alguém conheceu em nosso lugar. O profundo de uma alma que jamais terá experiência do que verdadeiramente é morte. Porque alguém passou por essa experiência em nosso lugar. Ao participar da mesa do Senhor dessa noite, não fique preso ao pão, ao vinho, mas deixe essas sombras te remeterem à realidade desse Deus que está aqui presente e que jamais nos deixará. Tua alma foi derramada, Senhor. Não havia outro jeito. E nesse momento, mais do que palavras, o nosso ser esteja expressando, além de figuras, gratidão. Senhor, é como se as palavras fossem tão pobres diante da tua majestade. É como se as palavras perdessem o sentido diante da grandeza da tua presença. Senhor, nós te agradecemos. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Derrama teu coração na presença dEle. Oh, como Jesus nos ama. Como Jesus nos ama.
Põe a tua mão no coração neste momento. Fala com Ele as tuas palavras. As mãos no coração são símbolos, mas retrata tua alma diante dEle. Quantos obreiros estarão abençoando o pão e o vinho? Em nome de Jesus. Continua em espírito de gratidão, de adoração. Amado Deus, glorioso Pai, diante das maravilhas que o Senhor realizou por nós, Pai, que palavras falarmos, ó Deus, como expressar a nossa gratidão diante de tantas maravilhas, ó Deus. Com um simples obrigado, Senhor Jesus, com lágrimas rolando de nossos olhos, com um aperto no nosso coração, por faltar palavras para te agradecer, ó Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por sermos participantes dessas maravilhas, ó Pai. Por estarmos assentados no mesmo trono que o Senhor conquistou com a sua alma, ó Pai. Senhor Jesus, como dizer só obrigado a Ti, ó Pai. Abraçar-te, apertar em nosso peito, chorar junto contigo, ó Pai. Mas um choro de alegria, porque o choro de dor o Senhor chorou por nós. Senhor Jesus, obrigado, porque o nosso choro é de alegria, de sermos participantes da Tua ceia, ó Pai. Oh, ricante alacantaias, soricante alabanaias. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou pelo nome, entregando ali o Teu corpo, que é aqui representado por estes pães. Abençoamos no Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Quem já não pensou que Deus estava longe? Quem já não pensou que Ele iria te abandonar? Quem já não pensou que não iria acabar dor? Quem já não pensou, não era alvo deste amor? Mas a tua vida vale mais que o mundo pra Deus. Mas a tua vida vale mais que o mundo pra Deus. O amor de Deus
O